E aí, galera, tudo bem com vocês? Se você é torcedor do Fluminense ou tá torcendo do Fluminense passar, não, né? E eu vou começar esse vídeo aqui da seguinte maneira. Eu costumo comparar muito a campanha do Fluminense e o Fluminense nesse Mundial em si com a seleção do Marrocos lá em 2022. Que era um time que não era favorito, ninguém dava nada, e foi lá, botou na cabeça, mentalizou, tava com a energia de que podia ganhar, chegou longe, chegou na semifinal. Coincidentemente também foi a campanha da Fluminense, semifinal do Mundial de Clubes, né? E é o seguinte, a frase que eu deixei no título do vídeo aí foi que eu escutei muito quando o Marrocos foi eliminado daquela Copa do Mundo na semifinal para a equipe da França. Que é o seguinte, nós não ganhamos, nós não fomos campeão mundial, mas nós ganhamos o mundo. E isso vale para o Fluminense. O Fluminense não foi campeão, não ganhou o mundial, mas ganhou o mundo. Antes de continuar, se inscreve, dê o like, compartilha se você gostou. E aí, vamos lá, cara. Quando começou o Mundial, alguém dava alguma coisa para o Fluminense, até comparação com os brasileiros. O Fluminense não está na primeira prateleira do Brasil hoje em dia. Tipo, qual é a primeira prateleira? São os times Palmeiras, Flamengo, Botafogo. Cruzeiro tá entrando aí também, entendeu? Esses times aí, que estão ali, brigando sempre por título, brigando sempre por Libertadores. Hoje o Fluminense é aquele time que, esporadicamente, tipo, Corinthians, Fluminense, tá ali, segunda prateleira. Vai ganhar Libertadores, vai chegar longe, vai classificar para Libertadores, mas não é garantia que todo mundo vai brigar pelo título, todo mundo vai ganhar. Então, por isso que os caras estavam dando um prato de comida no Mundial, porque eles sabiam que, será que algum dia a gente volta? Quanto tempo vai demorar? E estão de parabéns. E eu quero trazer agora outro dado estatístico, que o IGE postou. Vou tentar recuperar e botar na tela para vocês aí. Mas é o seguinte, 4 times que estavam na semifinal, Chelsea, PSG, Real Madrid e o Fluminense, o PSG tem 8 bilhões de receita, de faturamento, enfim, de dinheiro. Eu não lembro direito se foi faturamento, se foi receita, eu não lembro direito. 8 bilhões, eu acho que é o valor do elenco. 8 bilhões para o PSG, 8 bilhões para o Real Madrid, 7,5 bilhões para o Chelsea e 550 milhões para o Fluminense. Ou seja, Chelsea, PSG e Real Madrid são bilhões. Fluminense, 550 milhões. Vocês entendem o tanto que vocês fizeram história nesse Mundial? Vocês entendem isso? Vocês tinham 10 mil vezes, 20 vezes, nem sei aqui de cabeça, menos do que os outros semifinalistas. E vocês chegaram aonde chegaram. Então você, torcedor do Fluminense que está me assistindo aí, você tem que estar orgulhoso do seu time. Os jogadores do Fluminense devem estar tristes agora, assim como o torcedor também. É um momento difícil, eu sei. Mas vocês têm que ter orgulho do time de vocês. Vocês têm que estar orgulhosos da campanha que vocês fizeram no Mundial. Porque não é para qualquer um. Quando o Renato fala de patinho feio, ele está falando justamente disso. Do dinheiro, que é o que manda o futebol hoje em dia. Não tem para onde correr. Os melhores times do mundo são os que têm mais dinheiro. É uma equação que é certeira? Muitas vezes não. Às vezes você pode ter muito dinheiro, mas tem uma gestão ruim. Só que uma gestão boa também sem dinheiro não vai para lugar nenhum. A gente está vendo o caso do Fortaleza no Brasileirão, que tem uma gestão muito boa, mas não tem dinheiro e agora já não está mais conseguindo manter a boa fase que vinha tendo. Então, o dinheiro é que move o futebol. E você ter 1000 vezes a menos do seu elenco em comparação aos seus concorrentes, e você chegar lá, você lutar com eles, você fazer para o duro, o Fluminense quase chegou na final. Por muito pouco. Quase chegou na final. Deu azar que pegou um Chelsea em crescimento. Eu falei aqui no pré-jogo. O Chelsea cresceu na hora certa na competição. E assim, vou comparar o Chelsea agora com a seleção da Croácia, que chegou na final da Copa de 2018. É óbvio que o chaveamento que o Chelsea estava, que o Fluminense estava, era o mais fraco. Mais fraco que eu digo assim, se você comparar com o outro. O outro tinha PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, só time europeu. E eu quero trazer um ponto muito interessante. O Flamengo ter ganho do Chelsea, agora a gente está vendo que era melhor ter perdido. Porque se o Flamengo perde do Chelsea, o Flamengo ia para a chave dos brasileiros e ficaria no lugar do Chelsea. O Chelsea para outra chave, junto com os europeus. E aí a gente poderia ter um cenário do Flamengo passar do Benfica e a gente ter ali Flamengo contra Palmeiras e Fluminense passando da Al-Hilal
ia virar uma Copa do Brasil. Ou seja, um brasileiro ia para a final do Mundial nesse cenário. Mas agora não adianta chorar pelo leite derramado, são águas passadas. Então, o que eu quero dizer é isso. Vocês têm que estar muito orgulhosos do time de vocês. Porque com um elenco milhões de vezes mais barato, vocês conseguiram chegar lá. E o que move o futebol hoje é dinheiro. Não tem pra onde correr. E agora a realidade foi dura, né? Bateu na porta. Porque o Fluminense foi amassado pelo Chelsea hoje. E eu até falei, pô, o Palmeiras jogou mal no último jogo. Pô, o Fluminense... A gente tem que dar um mérito ao Chelsea também, cara. Tem que dar méritos ao Chelsea. O Chelsea se encontrou. O Chelsea se achou no campeonato. Como eu falei, cresceu na hora certa. Já fez uma grande partida com o Benfica. Passou sufoco ali, mas já fez um grande jogo. Amassou o Palmeiras, amassou o Fluminense. A realidade é essa, a realidade dura. E aí o Chelsea, como eu tava falando, eu até me perdi aqui. A seleção da Croácia pegou um chaveamento fácil, foi avançando, quando você pensa que não, tá na final. Porque assim, o Chelsea também, quem imaginava que o Chelsea ia estar na final antes do campeonato? A gente imaginava que a final ia ser um PSG e City, PSG e Real Madrid, sei lá, Real Madrid e Bayern de Munique. Nunca que a gente imaginaria que o Chelsea ia estar lá. Obviamente, quem passar do outro lado da chave é favorito ainda contra o Chelsea. Que seja PSG, que seja Real Madrid, eu boto ali 55% a 45%. Mas eu não me surpreenderia se o Chelsea fosse campeão. E não acho que é um favoritismo muito grande, não. Porque o Chelsea está crescendo na hora certa, como eu falei. Eu acho que tem totais condições de chegar lá, fazer outra grande partida e ser campeão. Eu acho que vai ser um jogão na final. Vou continuar acompanhando, tá? Vou ver o PSG com o Real Madrid. Vou acompanhar a final também. Eu gosto de Mundial, de Champions, de futebol em geral. Não sei se eu vou trazer vídeo aqui, porque, convenhamos, né? Agora, meio que perdeu esse interesse. O brasileiro perdeu esse interesse. Acho que sem o Fluminense na final, perdeu um pouco a graça desse Mundial de Clubes agora. Então, não sei se eu vou trazer vídeo aqui. Acho que não, até porque a Copa do Nordeste já voltou, o Bahia vai voltar a jogar amanhã, a Série A também tá voltando, né? Então, meio que perdeu a graça, né? Do Mundial. E aí, bora pro jogo em si agora. 7 minutos tô falando aqui, agora bora pro jogo em si. O Chelsea amassou o Fluminense do início ao fim, como eu já falei. O primeiro tempo foi todo do Chelsea. Até que, quando bate ali 18 minutos, João Pedro faz o gol e ele não comemora. Claro, em respeito ao Fluminense. Ele faz 2 gols hoje. Eu quero dar um destaque aqui pro Fluminense, para Ignacio mais uma vez. Que zagueiro, cara. Que zagueiro que o Bahia jogou no lixo, mandando lá pro Sport Cristal. O Bahia jogou no lixo esse menino. Grande zagueiro, cara. Podia estar na final do Mundial agora. Enfim, né? Paciência. E eu quero destacar aqui que ele não só é um bom zagueiro, como ele ajuda no ataque. Várias vezes eu vi ele bem posicionado para cabecear a bola dentro da área. Ele fazendo pivô, protegendo a bola com raça, querendo roubar, entendeu? Ele ajudando no ataque também. Ou seja, é um cara útil na defesa e útil no ataque. Jogador completo. Everaldo entrou bem também. Obrigou uma boa defesa do Roberto Sanches lá. É Sanches, né? O nome dele. Dá um branco, às vezes eu esqueço. É Robert Sanches, isso. Eu confundo com o Robert Martínez. Que, inclusive, no lance que o Fluminense quase fez o gol, que eu nem falei sobre isso ainda, o Cucurella tirou em cima da linha, também erro dele, tá? Erro de posicionamento. É uma piada de goleiro. É uma piada. O Chelsea, mesmo com um goleiro ridículo, tá na final do Mundial, tá na Champions na próxima temporada. É incrível, tá? Apesar desse goleiro ridículo. Apesar dele, o Chelsea conseguiu chegar, tá? Porque é uma piada de goleiro. E aí, vamos lá. Acabei de falar desse lance, né? Tem dia que é noite, né, cara? Tem dia que é noite. Quando o Fluminense teve o seu melhor momento no jogo, eu acho que ali foi o que definiu a derrota do Fluminense. Porque se sai aquele gol, empatava o jogo, era outra atmosfera. Era outra atmosfera, cara. Ali, pra mim, o Fluminense perdeu o jogo ali. Naquela tirada de bola do Cucurella em cima da linha. Ali, o Fluminense perdeu a partida. E pior, logo depois, tem um lance muito polêmico, que eu vou dar minha opinião aqui sobre isso. Eu acho, cara, que banalizaram a questão da mão no futebol. Tipo assim, a sensação que eu tenho é que pra ser pênalti hoje em dia, você precisa, sei lá, fazer igual o Neymar. Você precisa pegar a bola do chão e segurar a bola assim, ó, juiz, tô segurando a bola aqui, ó. Tô segurando a bola aqui, ó. Você precisa, sei lá, pegar a bola e jogar assim, como se fosse um baleado no seu companheiro. Tipo assim, por que não marcou o pênalti no lance de hoje, sinceramente? Aí não, porque é movimento natural. Mas então, peraí, pô. Então tudo é movimento natural agora, do corpo. Tudo agora é movimento natural. Quer dizer que ele tava com o braço aberto, ele impede a passagem da bola, mas foi um movimento natural.
Então, peraí. Sem querer também é falta, pô. Tem interpretação e interpretação. Quando o braço tá colado, tudo bem, concordo. Quando bate outra parte do corpo, beleza também. Mas, porra, ele, sem querer, mas ele tava com o braço aberto e ele impediu a passagem. Então, se sem querer não for falta, então as faltas agora de jogo, quando você derruba o adversário, quando você dá um carrinho, quando você dá na dividida, quando for sem querer também, não vamos marcar não. Já que sem querer não é falta mais, porque essa é uma frase que eu sempre escutei. E sempre vou escutar, porque é verdade. Sem querer também é falta. Então, tudo agora é movimento natural. Então não tem mais pênalti. Eu lembrei de um lance, Bahia e Juventude, lá em 2021, que o Bahia tava brigando para não cair. E o cara simplesmente tava com o braço no gramado, apoiado assim, no gramado. Só que ele impediu o gol. A bola ia entrar no gol e ele com o braço impediu que a bola entrasse. O juiz entendeu que era... O braço estava no chão, que era, eu não podia fazer nada, que era movimento natural, enfim. E não deu pênalti pro Bahia. Só que tem outra regra que fala que quando interfere no gol, ou eu não sei se tem mais, deveria ter, porque antigamente eu lembro que tinha. A gente tem que questionar essa regra. Quando você impede a passagem da bola, quando você impede o lance, quando você impede o gol, é pênalti. Não importa, é pênalti. Entendeu? Não importa, cara. Então, assim, banalizaram muito a questão da mão no futebol. Na minha opinião, por tudo isso que eu falei, foi pênalti pro Fluminense no jogo de hoje. Eu fiquei impressionado quando ele não marcou o pênalti, quando ele reverteu o pênalti. Eu tava crente que ele ia marcar. E aí o Fluminense também poderia ter feito o gol empatado e seria outra atmosfera, enfim. E aí o Fluminense continuou em cima, mas o tempo foi os dois maiores recortes do Fluminense no jogo. Dos 30 aos 45 ali, final do primeiro tempo e no final do jogo, quando já era tarde demais. Aí voltou o segundo tempo e o Chelsea continuou em cima, continuou em cima, continuou em cima. E aí o lance do gol, quando eu vi o João Pedro correndo, uma avenida para ele correr contra a marcação, eu já falei, já era, porque o João Pedro joga muito. Esse moleque joga muito. Será que ele vai ganhar chance na seleção agora? Talvez, hein? Pela Copa do Mundo que ele fez, pelas partidas que ele vem fazendo. Ele que fez os seus 2 primeiros gols no Chelsea, né? Vamos ver na Premier League, na Champions, como é que ele vai render. Mas é um cara que joga muito. E aí, 2-0. E com 2-0 acabou, né? Já era. Eu vou falar uma coisa dura aqui. Vocês têm que agradecer por não ter sido mais. A verdade é essa. A verdade é essa. Porque Fábio Ferreira de defesa, o Chelsea teve finalizações perigosas no gol. Então, pressionou, foi pra cima. Então vocês têm que agradecer por ter sido só 2-0. Infelizmente é a realidade, cara. Infelizmente a realidade não tem pra onde correr. É como o comentarista falou. Hoje eu assisti pela Globo, tá? Ele falou assim, esses times europeus são seleções, não são times. São seleções. Os jogadores do Chelsea tinham jogador da seleção espanhola, tinham jogadores de todas as seleções. Então, muito mais investimento. E o Fluminense foi até onde deu. Também teve suas chances hoje, também foi um jogo competitivo, apesar do Chelsea ter sido muito melhor. Mas méritos totais do Chelsea, cara. Aí no final o Fluminense foi pra cima, pressionou, só que é aquilo, né? Tarde demais. Tarde demais. E o não deu pro Fluminense, é eliminado pro Chelsea, e agora é bola pra frente. Tentar jogar Libertadores de novo, tentar classificar de novo. Thiago Silva, quero dar um destaque pro Thiago Silva, esse cara é demais, pô. Que líder dentro de campo. Que motivador, que jogador, cara. Jogadoraço Thiago Silva, tá? Ainda tem muito gás pra queimar aí, com certeza. E o Fluminense volta com a moral alta pro Brasileirão, né? Mas muito alta. E aí eu tava quase esquecendo de tocar num ponto aqui, que é o seguinte. Eu tava torcendo pro Fluminense pra final, claro. Por que eu tava torcendo pro Fluminense pra final? Porque a nossa liga vai ter visibilidade. Talvez a gente possa vender nossa liga para o exterior. Agora eu tô falando da participação brasileira em si no Mundial e como isso pode nos ajudar, tá? Já é outro assunto. Então, eu até tava vendo um vídeo, um short aqui no YouTube de um rapaz, que eu não lembro quem era. Ele tava falando assim, Brazilian League foi uma das coisas mais pesquisadas no Google depois que o Botafogo ganhou do PSG. Aí você imagina os gringos entrando no Brasileirão e vendo lá. Rapaz, tem 7 times na frente do Botafogo, o Bahia é um deles, inclusive, tá? Bragantino tá na frente do Botafogo. Então, assim, 7 times na frente de um time que ganhou do campeão da Champions. Vocês conseguem entender? Então a nossa liga é uma das mais competitivas do mundo. Foi feito até um estudo que a Brasileirão é a segunda mais competitiva, só atrás da MLS. De fato, a MLS também é muito competitiva. Aliás, as ligas americanas, no geral, sem ser só o futebol americano, sempre é competitivo, porque eles têm um negócio lá, não sei se tem no futebol também,
Porque futebol, a FIFA exige que seja como eles querem, né? Mas tem um tal do draft lá, acho que não tem não. Mas eles sempre fazem ligas muito competitivas. Então o Brasileirão é MLS. Mas eu acho que o Brasileirão tá em primeiro, tá? Com todo respeito, eu acho que o Brasileirão devia estar na frente da MLS. Então, nossa liga é muito competitiva, cara. Então, os gringos vão olhar isso daí e vão falar, rapaz, essa liga é boa, cara. Tem um tweet de um gringo que ele botou assim, How good is Cruzeiro? O quão bom é o Cruzeiro? Porque ele pegou um print e ele viu que o Cruzeiro ganhou. O Cruzeiro meteu 3-0 do Botafogo, ganhou do Palmeiras e ganhou do Flamengo. Então, o quão bom é o Cruzeiro? Se o Cruzeiro ganhou desses times aqui, que estavam no Mundial, então o Cruzeiro é tão bom quanto eles. E o Palmeiras, o Bahia, os últimos 5 jogos com o Botafogo, não perdeu nenhum, ganhou 3 ainda. E um lá dentro. Ganhou do Palmeiras lá dentro do Allianz Parque. E já aconteceu, inclusive, de perderem para times que brigavam para não cair. Então, é uma liga bastante competitiva. E eu acho que a gente tem que aproveitar isso. A CBF aproveita esse momento, vende os direitos de transmissão lá para fora, porque a nossa liga tem um potencial alto de crescer, de ter mais visibilidade. E aí tem mais dinheiro. Quem sabe a gente não consegue ter aí mais dinheiro para competir por conta disso, que a nossa liga, ó, ganhando prestígio. Por isso que é importantíssimo o Fluminense ter chegado na semifinal. Seria mais ainda se fosse para a final. Mas só de ter chegado na semi já ajudou bastante o nosso futebol. Então, muito obrigado, Fluminense. Com todo o coração mesmo. Porque isso vai fazer o nosso futebol crescer e muito, tá? E é por isso que eu queria tanto o Fluminense na final. Aí, se fosse para a final, ia ficar mais neutro. Não ia torcer ferreamente como eu tava torcendo, não. Também não ia torcer contra, ia ficar neutro lá. Vendo o jogo normal, quem ganhasse, tá bom. Mas era muito importante o Fluminense chegar na final. Mas já ajudou bastante chegando na semi. Palmeiras também chegando nas quartas, enfim. E o Chelsea acabou sendo o exterminador de brasileiro, né? Perdeu do Flamengo lá. Olha só, perdeu do Flamengo e foi até bom ter perdido. E aí passa do Palmeiras e passa do Fluminense. Ou seja, acabou com o sonho dos brasileiros, né? O Chelsea aí foi o exterminador de todos. E era o que a gente subestimava, né? Não, o Chelsea. E aí quando perdeu o Flamengo, foi mais ainda, né? E aí a gente viu depois o que aconteceu aí no mata-mata. Mas enfim, galera. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Então, se você gostou do meu conteúdo, se inscreve. Comenta aí embaixo a sua opinião também sobre tudo que eu falei. Compartilha, que é importante pro canal. E claro, deixe seu like pro YouTube impulsionar nossos vídeos aqui. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Fui!